No casamento, onde que foi o maior desafio que você percebe no momento? Porque muitos às vezes têm a ilusão de que, olha, fizemos tudo, Deus direcionou, a gente orou, chegou ali, que é tudo perfeito. E na prática, pela convivência mesmo, muitas vezes, né, a gente precisa se adaptar, é preciso abrir mão de certas coisas, hábitos pessoais para conviver e ainda assumindo uma outra responsabilidade nova, tão novos, onde vocês sentiu que foi mais desafiador ali? É a fase da renúncia, porque apesar de sermos de Deus, a gente tem as nossas manias. A gente tem o nosso querer. Ah, eu quero desse jeito. A esposa, o marido, ah, eu quero de outro jeito. Então, assim, acho que a primeira fase é a fase da adaptação. Sim. Até porque nós, como cristãos, nós não convivemos juntos no tempo de namoro. Foi um namoro, mas você conhece a pessoa por oração, mas você não convive como é um namoro do mundo, né? Sim. Então, essa primeira fase de adaptação foi bem delicada, no sentido de o que ela acha, o que eu acho, a bagagem que eu trouxe da minha vida, a bagagem que ela tem da família, até porque o testemunho da minha esposa é muito forte. Ela não conhece o pai até hoje. Então, foi criada com o padrasto, apesar do padrasto ter dado uma criação ótima, mas sempre faltou essa lacuna. E ela sempre orava pedindo a Deus que Deus fosse o pai. E assim, essa adaptação e você tendo que liderar um estado. Então, no início, eu até era um pouco rude, porque você tem que liderar o estado, você tem que cuidar de uma casa e aí você começa a ver que não é assim. Sim, você está sob pressão, Exatamente. Aí você... E a esposa, minha esposa tem um papel imprescindível no meu ministério, pois ela, sendo sábia, ela muitas vezes faz com que eu enxergue coisas que eu não consigo enxergar. Então ela fala, ó, por aí você vai dar errado, assim não vai dar. E a gente sempre conversa muito sobre isso. E às vezes o homem não gosta muito. Sim. O homem, ele acha, não, eu entendo, mas a realidade é que a esposa é a adjuntora. Deus colocou a esposa no caminho do homem para que ela pudesse ser conselheira, para que ela pudesse ser amada e protegida. E muitas vezes ela vai ter esse papel de confrontar em alguns momentos, em algumas situações, e o homem tem que ter essa humildade de saber que ele não vai acertar sempre, que em alguns momentos ele vai estar muito errado. E com essa experiência dos anos de casado e anos pastoreando e cuidando de vidas, na maioria das vezes, quando a gente vê que eu quero muito uma coisa e ela fala, ó, vamos pensar, vamos orar, e vice-versa, e a gente ora ou a gente deixa a adrenalina baixar, a gente vê que realmente não era o que Deus queria. Então acho que o primeiro desafio do nosso casamento foi renunciar à minha vontade para poder servir a minha esposa e ela ter que abrir mão dos sonhos dela para poder me acompanhar. Sim. Porque geralmente nós pastores que somos transferidos, então não dá para projetar muita coisa assim a longo prazo. Sim. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outro lugar. Então ela precisou abrir mão da vontade dela também para poder viver assim. Então essa adaptação foi uma adaptação bem delicada, mas a gente sabia que a gente iria passar por isso. Então essa fase foi uma fase muito importante. Sim. E adaptação cultural também de outro estado, da cultura de um outro povo. Apesar de estarmos no Brasil, mas regionalmente falando, o Brasil é muito diferente. É bem diferente. Então, a gente se readaptar com essa nova cultura também foi algo que você tem que ter o coração aberto para entregar e para receber também. Você vê até na maneira de pregar ou mais no dia a dia, que você tem que fazer, se adaptar àquele povo ou ter um linguajar que que aquelas pessoas daquela região vão compreender melhor,
Onde você percebe a necessidade de maior adaptação? Cada pastor pode ter uma experiência diferente, mas a minha vivência, eu precisei me adaptar com o dia a dia das pessoas, né? E também com algum linguajar. Existem algumas coisas, por exemplo, lá no Nordeste a gente fala assim, o irmão está aperreado. Aperreado é nervoso, atribulado. Então, em alguns desses jargões eu uso na minha pregação até hoje. Então, assim, é gostoso essa adaptação de linguagem que faz com que você se sinta, viva aquela experiência, porque eu já vi pastores que estão em um lugar e não querem estar ali. Eu estou aqui porque o meu pastor pediu para que eu fosse para cá, mas eu não quero. Sim. E aí você acaba não sendo bênção para aquele povo, porque as pessoas estão esperando alguém que fale do amor de Cristo e que viva experiências com ela. É a mesma coisa um pastor que é enviado para os rincões, para os ribeirinhos, e falar, não, eu só sou pastor de capital, eu só sou pastor de cidade grande, eu só sou pastor de metrópole. Mas e aí, onde está o evangelho? Sim. Então, assim, hoje estamos em capital, mas eu comecei no bairro e não teria problema nenhum se os meus líderes falassem assim, ó... Vai para outro canto. Vá para qualquer lugar. Jonas foi contrariado, né? Exatamente. Ele não queria ir, e foi, né, o maior índice de conversão da história, 100% de convertidos. Exato. Né? Eu digo que um dia eu quero ter um sermão como esse de Jonas. Uau. Que em 3 dias ele ganhou mais de 100 mil pessoas. Então, com a mesma palavra. Então, assim, existe um poder na obediência. Eu observo que hoje em dia muitas pessoas estão meio querendo viver o seu evangelho. E assim, eu tenho muito carinho pela minha liderança e eu confio na minha liderança. Então, aonde eles me enviam, eu sei que é Deus os dirigindo, até porque eles são dirigidos por Deus. E se eles errarem, é eles e Deus. Mas o meu coração com Deus está inclinado a fazer a obra. Então, assim, se adaptar com uma nova cultura, cuidar de um novo povo, aceitar novos desafios, isso é bem interessante. E nós vivemos ali um tempo muito precioso no Rio Grande do Norte. Existem 2 testemunhos, se me permite. Claro. Um testemunho, eu me lembro de um domingo à noite, eu sempre antes de ministrar, eu chego e cumprimento a igreja. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, e depois vamos abrir a Bíblia e começo a ministrar. Nesse domingo não foi assim. Eu cheguei na igreja e disse assim, antes de cumprimentar as pessoas, você que veio hoje aqui e está com pensamento de aborto, isso não é de Deus para a tua vida. A sua história tem que mudar. E não é você tomando essa atitude que os seus problemas serão resolvidos. E aí cumprimentei as pessoas, disse, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos falar do amor de Deus, abrem tal texto. Passados 6 meses, uma senhora pediu atendimento, eu disse, vamos atender. Ela grávida, e ela disse, pastor, e agora o que eu faço? Eu disse, como assim? Ela disse, essa gravidez é culpa do senhor. Eu disse, culpa minha? Falou, uma palavra que o senhor deu. Falei, mas o que aconteceu? Me explique. Ela disse, eu estudo, e ela estava fazendo faculdade, e uma amiga minha viu que eu estava mal. E não era para menos, porque eu já tinha uma filha de um casamento que não deu certo. E eu já estava num novo relacionamento. E quando eu descobri a gravidez, eu soube também que ele já estava me traindo. E ele já tinha outra pessoa. E aí eu disse, e agora? Eu preciso terminar o meu curso e será o 2º filho de pais distintos e como é que eu vou conduzir minha vida? Eu vou abortar. Aí uma amiga minha na faculdade disse, vamos a um culto? E no dia que ela chegou no culto, na primeira vez que ela pisou na igreja, eu liberei essa palavra. Nossa. Ela disse que não conseguiu mais conter as lágrimas no culto todo.
Ela chorou o culto todo, todo. E começou a ir nos cultos, e passados 6 meses ela pediu atendimento. E eu disse para ela, o que você quer? Ela disse, pastor, eu quero meu marido de volta. Eu disse para ela, então, você quer ele de volta? Ela disse, eu quero. Então, viva solteira como se estivesse casada. E ela começou a fazer isso. E foi, faltando 10 dias para bebê nascer, ele pediu perdão, voltou para casa e ambos começaram a congregar.